Você conhece alguém que já realizou um aborto? Acha que esse tema deve ser tratado como questão de saúde pública ou como conduta moral? Será que a proibição do aborto evita a prática dele? Eu sou Marcela Azevedo e quero te fazer um convite. Vamos falar sobre aborto? Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada, a noite... Antes de iniciarmos essa conversa, já aproveita para seguir o nosso canal e aciona o botão de notificação para receber os próximos conteúdos. A gente sabe que falar sobre aborto não é muito fácil. Primeiro porque é um tema que vem aí, recheado de dilemas religiosos, morais e acaba gerando um grande tensionamento. Segundo porque também tem muita confusão e preconceito sobre o tema. Mas uma coisa é fato, mesmo se calando diante do assunto, ele acaba acontecendo. Então, vamos lá, vamos ter essa conversa difícil, mas necessária. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, cerca de 73,3 milhões de abortos induzidos acontecem no mundo todo ano. E pelo menos 60% deles são por conta de gestações não planejadas. Um outro tanto ocorre devido à violência sexual, a complicações na saúde materna ou a casos de fetos anencefálicos. 7 em cada 10 abortos induzidos são praticados por mulheres casadas ou em união estável. E 45% desse quantitativo são realizados de maneira insegura. O resultado são 39 mil mulheres mortas ao ano e pelo menos 7 milhões hospitalizadas por conta das complicações nessa prática. Será que criminalizar evita o aborto? As pesquisas apontam que não. Indicam que, na verdade, o aborto é tão presente na vida das mulheres que mesmo onde ele é totalmente proibido, ainda assim a prática acontece. Alguns estudos indicam que nos países onde é proibida a prática do aborto, só é permitida para garantir a vida da mulher, a taxa de realizações é de 36 para cada 1.000 mulheres. Enquanto que nos países onde o aborto é legalizado, essa taxa cai de 26 para 1.000 mulheres. Portanto, criminalizar o aborto não evita a sua realização, apenas divide em 2 grupos aquelas mulheres e pessoas em condições de gestar que podem pagar por um procedimento seguro e as que não podem. As mulheres ricas costumam realizar a prática do aborto em clínicas clandestinas, seguras, discretas, com todas as condições de segurança para a sua sobrevivência. Ou muitas vezes viajam para países onde a prática é legalizada e realizam o procedimento com total descrição, sem serem julgadas ou criminalizadas. Em Portugal, por exemplo, as mulheres brasileiras são as que mais procuram o procedimento do aborto legal entre as estrangeiras. Já para as mulheres pobres da classe trabalhadora, o que resta são práticas inseguras, em clínicas clandestinas, sem orientação médica, com medicações ilegais e com muitas consequências para a sua saúde e muitas vezes condenando até a morte. A maioria das mortes e sequelas do aborto inseguro são totalmente evitáveis caso fossem realizadas com planejamento familiar e métodos seguros em locais adequados para esse procedimento. A experiência de países onde o aborto foi legalizado aponta a redução da taxa de mortes e também da prática do aborto, porque as mulheres começaram a ter acesso à educação sexual, a planejamento familiar, a métodos contraceptivos adequados à sua realidade e a realização do procedimento de maneira segura, gratuita e orientada. Vejamos o caso do Brasil, onde a prática do aborto é considerada crime e pode ter uma pena de 1 a 3 anos para quem o praticou ou quem auxiliou no ato. Apenas em 3 situações o aborto é permitido no nosso país. No caso de violência sexual, de risco à vida da mulher ou em caso de malformações fetais, sobretudo os fetos anencéfalos. Ainda assim, o Brasil é um dos países campeões em prática de aborto no mundo. Os dados não são precisos porque a maioria desses procedimentos são realizados de forma clandestina, mas quando a gente pega os índices de internação no SUS por procedimentos mal sucedidos, a gente estima aí um quantitativo de 500 a 800 mil casos de aborto realizados por ano no solo brasileiro. Para cada aborto legal realizado no SUS,
Há uma média de 100 mulheres atendidas por complicações nesse procedimento de maneira clandestina. A taxa no Paraná vai de um caso de aborto legal para 279 mulheres na outra condição. O aborto é a quarta causa de morte materna no Brasil. E a cada 2 dias, uma mulher morre por conta do procedimento inseguro. Se nós pegarmos essas condições, a gente vai entender que essas mortes poderiam ser evitadas. A Fiocruz aponta que há uma subnotificação desses casos em 30%, ou seja, a gente nem se aproxima do número real de vítimas. E essas mulheres que morrem são, em sua maioria, pobres, negras, indígenas, têm em média de 20 a 29 anos, estão localizadas no norte, nordeste ou centro-oeste do país. E a maioria delas não tem companheiros que acompanhem esse processo. Importante perceber ainda que menos de 1% das mortes por aborto ocorrem devido a causas médicas ou legais, e 15% deles ocorrem por causas de aborto espontâneo. O restante é resultado de abortos inespecificados ou ainda por falhas nas tentativas de aborto. Ou seja, o que mata não é o aborto, mas a clandestinidade. Vale lembrar que a maioria das mulheres que realizam aborto no Brasil é casada, mãe de família, trabalha e frequenta uma igreja. Segundo a pesquisa nacional sobre aborto, 1 a cada 7 mulheres até os 40 anos já realizou ao menos um aborto induzido na vida. 77% delas declararam ter alguma religião cristã, católica, evangélica, protestante ou outra. 67% delas têm até o ensino médio. 61% trabalham e ganham uma renda até 2 salários mínimos. E 60% são casadas ou têm união estável. Muita gente que pensa que basta a mulher usar uma pílula ou a camisinha para evitar uma gestação. Não é bem assim a realidade. Ao menos mais de 6 mulheres em cada 10 já tiveram uma gestação não planejada. Isso acontece porque muitas mulheres não têm acesso a métodos contraceptivos ou não foram ensinadas a utilizá-los corretamente. Muitas mulheres não sabem, por exemplo, que o uso combinado com outra medicação, como antibiótico, corta o efeito do método contraceptivo. Ou ainda que se ela sofrer vômitos ou diarreias, aquele anticoncepcional pode não ser muito bem absorvido pelo seu corpo. Ou ainda, com uma baixa probabilidade, mas que pode acontecer, mesmo utilizando o contraceptivo de maneira correta, ainda assim pode acontecer uma gravidez. Sem falar que, por conta do machismo, muitos homens se recusam a usar a camisinha ou ainda retiram o preservativo durante o ato sexual sem o consentimento da mulher. E o pior é que o mesmo Estado que criminaliza as mulheres por realizarem um aborto é o mesmo que não garante as condições para que ela exerça a maternidade. Ser mãe e trabalhar no nosso país é extremamente difícil. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que metade das mulheres retornaram ao seu trabalho após o parto foram demitidas até o 6º mês desse retorno. 40% delas não conseguem voltar ao mercado de trabalho. E 88% das mulheres afirmam que a falta de creche é o maior empecilho para que elas retornem à sua função profissional após uma gravidez. Essa situação se torna ainda pior quando nós falamos de mães atípicas, que têm os filhos neurodivergentes, como autistas, ou mesmo os que têm alguma deficiência. Aí a dificuldade é ainda maior para essa inserção e para a garantia desses direitos. O Estado não garante emprego para que as mulheres possam sustentar a si e a seus filhos, não garantem segurança a essas mulheres, prevenindo a prática da violência sexual, não possibilitam, inclusive, que essas mulheres consigam romper com relações abusivas, não constroem escolas, creches que possam garantir a segurança e a educação das crianças enquanto essas mulheres estão no mercado de trabalho e sequer garantem a essas mulheres salários dignos para que possam sobreviver. Muitas mulheres recorrem à prática do aborto, mesmo indo de encontro às suas convicções morais ou práticas religiosas, porque não têm condições de exercer essa maternidade.
Isso se dá no concreto, na vida real dessas mulheres. O Estado criminaliza e pune duplamente as mulheres pobres da classe trabalhadora. Não garante a ela o direito ao aborto livre e seguro, ao mesmo tempo que não lhe proporciona as condições dignas para exercer a maternidade. Outra coisa muito importante é que a maternidade tem que ser uma escolha e não uma imposição. Não cabe ao Estado decidir se a mulher vai ou não exercer a maternidade, mas sim garantir a ela as condições para que ela, ao decidir exercer essa maternidade, tenha os recursos necessários e, ao decidir não exercer essa maternidade, tenha um atendimento médico, seguro e gratuito para fazer o procedimento de maneira adequada. O Brasil é visto como um país extremamente conservador e, sobretudo após o governo de ultradireita do Bolsonaro, que incentivou, e aprofundou uma série de preconceitos, discriminações e práticas machistas, essa fama ficou ainda maior. Mas o que será que realmente a população brasileira pensa sobre educação sexual e a questão do aborto? Pesquisas apontam que 96% de brasileiras e brasileiros defendem que a escola deva informar os estudantes acerca das infecções sexualmente transmissíveis e como fazer para se prevenir delas. 93% também defendem que a escola deva orientar quanto à questão da prevenção na prática sexual para evitar gravidezes indesejadas. E 91% acreditam que a educação sexual na escola ajuda crianças e adolescentes a se protegerem da prática da violência sexual. Além disso, 7 em cada 10 pessoas acreditam que a escola está melhor preparada que os pais para tratar de temas como puberdade e sexualidade com jovens e adolescentes. 8 a cada 10 pessoas acreditam que a clandestinidade é a principal causa de mortes na prática do aborto. E ainda, 65% da população defende que a legislação sobre o aborto no Brasil deve seguir como está ou ser ampliada. Esses índices apontam que existe espaço para o diálogo. E é sempre bom frisar que defender a legalização do aborto não é igual a fazer a defesa da prática do aborto, a apologia ao aborto. Ao contrário, nós queremos educação sexual para que as mulheres possam conhecer o seu corpo e decidir como vai ser essa prática sexual, acesso aos métodos contraceptivos para realizar essa prevenção e, quando ocorrerem gravidezes indesejadas, essas mulheres e pessoas em condições de gestar tenham acesso ao método seguro para a prática do aborto e a interrupção dessa gestação. Nenhuma mulher ou pessoa em condição de gestar engravida já pensando na prática do aborto. Esse processo ele acontece a partir da realidade específica de cada pessoa. Tampouco a gente acha que deve ser imposto também, a realização do aborto para uma mulher que deseja exercer a sua maternidade. E esse não é um direito garantido. A gente vê, inclusive, muitas mulheres sofrendo violência até na hora do parto, a chamada violência obstétrica, o que demonstra que o que está em discussão não é a defesa da vida ou preceitos morais, como vários setores da sociedade tentam colocar, mas sim, em todos esses momentos, é a reprodução do machismo e a imposição sobre as mulheres do desejo e do interesse de outros que não elas próprias sobre o seu corpo e a sua vida. Legalizar o aborto significa, sobretudo, garantir às mulheres pobres e trabalhadoras que consigam realizar esse procedimento, decidir sobre o seu corpo, sem que isso seja uma sentença de morte ou que seja um caminho para a prisão. Nós queremos que o Estado garanta investimento público em educação sexual, em política de planejamento familiar, em acesso amplo e orientado em métodos contraceptivos, para que o conjunto das mulheres trabalhadoras tenham essas orientações de maneira qualificada. É importante que tenha capacitação dos profissionais que atendem essa população. E, sobretudo, a prática do aborto legal e seguro realizada no SUS, de maneira gratuita e qualificada, porque também não nos servem essas clínicas que cobram uma pequena fortuna para realizar o procedimento, fortuna que as mulheres da classe trabalhadora não terão, enquanto as mulheres ricas seguem tendo a sua liberdade e a sua segurança plenamente garantidas.
É dever do Estado manter todas essas condições de acesso para as mulheres trabalhadoras, para o conjunto das pessoas que podem gestar. Legalizar o aborto no nosso país é uma questão de saúde pública, é uma questão de justiça social e é uma questão de garantia de direitos humanos das mulheres. Por isso, nós achamos fundamental essa discussão, que o conjunto de trabalhadoras e trabalhadores façam essa reflexão e pensem que legalizar o aborto não é restringir o direito de ninguém, mas é ampliar os direitos de acesso e de sobrevivência de uma ampla parcela da nossa classe, porque são as mulheres da nossa classe que morrem, que são presas, que são hostilizadas e condenadas a essa situação de vulnerabilidade. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do conteúdo, curte, já compartilha aí com a sua rede de contatos, deixa o seu comentário, se ficou alguma dúvida, se tem alguma questão que ainda quer tratar sobre esse tema, deixa pra gente, porque a gente vai fazer uma série de vídeos sobre esse assunto. Não é um assunto que se resume a um único vídeo, tem várias outras nuances que a gente pode desenvolver sobre ele. Então deixa aqui o seu comentário e já aciona o botão de notificação para receber os nossos próximos conteúdos. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe, camarada.